Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é sobre posições relativas de duas retas. Primeiro caso, duas retas são chamadas de concorrentes quando elas tiverem somente um ponto em comum. Então tem ali a reta A e a reta B. Elas se cruzam e a interseção entre elas é o ponto P. Então está lá, reta A, interseção com a reta B igual ao ponto P. Tá? Isso só vai acontecer se A e B forem concorrentes. Então elas terão um único ponto em comum se elas forem concorrentes. Uma coisa importante é que duas retas que são concorrentes determinam um plano. É claro que vão determinar um plano. Por quê? Porque se eu tenho uma reta A sobre o plano, com certeza eu tenho dois pontos dela. Aliás, todos os pontos dela pertencem. Então eu vou colocar aqui um ponto A. Então o ponto A e o ponto P pertencem ao plano alfa. Se a reta B pertence ao plano, todos os pontos dela também pertencem ao plano alfa. Então eu posso considerar aqui que existe um ponto B qualquer que também é do plano alfa. Então você tem, já que essas retas aqui tem três pontos ali que pertencem. O ponto P pertence à reta A, o ponto P pertence à reta B, o ponto A somente à reta A, o ponto B somente à reta B. Então você tem três pontos que não são colineares. Então, se você tem três pontos não colineares, como nós vimos na aula passada, determinam um plano. Então, sim, eu vou ter um plano aqui passando por esse triângulo, no caso. Então, só existe um plano que contém esses três pontos, portanto, duas retas concorrentes sim determinam um único plano. Retas paralelas distintas. Eu digo que duas retas são paralelas distintas quando forem coplanares e não tiverem nenhum ponto em comum. Outro jeito de falar a respeito de retas paralelas é assim, dizer que são retas nas quais a distância entre elas é constante. Então a distância entre essas duas retas sempre é a mesma. Então por isso que é constante. Então elas são paralelas. A interseção entre as retas A e B é vazia. A reta A está contida no plano alfa e a reta B também está contida no plano alfa. Então, A e B são paralelas distintas. Importante, duas retas paralelas distintas determinam um plano apenas. Então, só existe um plano que passa por duas retas paralelas. Se eu tiver duas retas paralelas, apenas um plano passa por elas. Meio óbvio, né? Aquela questão, a gente pode até pensar na questão do teorema de Euclides, né? Se eu tenho uma reta A, claro que eu vou ter dois pontos aqui determinando essa reta A. Vamos chamar ponto P e um ponto Q qualquer. Se existe essa reta B paralela à reta A, existe algum ponto aqui, um ponto R, né, externo à reta A. Então, fora dessa reta A existe um ponto R e essa reta B é a única que passa por esse ponto, que é paralela à reta A. Então, novamente, tenho três pontos não colineares. Como eu tenho três pontos que não são colineares, eu vou ter um triângulo, e nesse triângulo, sobre esse triângulo, eu tenho apenas um plano que contém esses três vértices, no caso. Então, por isso, quando eu tiver duas retas que são paralelas, eu posso garantir que existe apenas um plano que contém essas duas retas ao mesmo tempo. Retas paralelas coincidentes. Então, as retas são paralelas coincidentes ou apenas retas coincidentes, não preciso nem dizer que são paralelas, tá? Quando todos os pontos forem comuns. Então, a reta A, a interseção de A e B, vai ser a própria reta A ou a própria reta B. Então, na realidade, você tem, na prática, uma reta apenas, né? Todos os pontos de A são os mesmos pontos da reta B. E nesse caso, não.
nesse caso, não determinam um plano. Porque, como a gente viu na aula passada, se eu tenho pontos colineares, então eu tenho uma reta, existem infinitos planos que passam, infinitos planos contêm esta reta. Então, nesse caso, não tenho uma determinação de plano. Retas reversas. O que são retas reversas? Então, eu gosto de sempre trabalhar a ideia de retas reversas apresentando um paralelepípedo, uma caixa de sapato, por exemplo. Então, você tem aqui as arestas desse paralelepípedo, você tem retas que contêm essas arestas. As arestas são segmentos de retas, mas existem as retas suportes. Então, eu vou considerar ali o tampo aqui, essa face superior do paralelepípedo, eu vou considerar o plano que contém essa face. Então, esse plano azul contém essa face superior. Eu vou considerar duas retas aqui. A reta R, ela está contida no plano azul. A reta S, não, ela só fura o plano azul. Viu? Ela só tem um ponto de interseção entre ela e o plano azul. A reta R e a reta S são retas reversas. Então elas não têm nenhum ponto em comum. Se você notar, nem tem nenhum ponto em comum. E elas não são paralelas. Então, quando às vezes a gente diz assim, retas, o que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas que não se cruzam. Isso não está correto. Se você disser, são retas que pertencem ao mesmo plano e não se cruzam, aí tudo bem, está correto. Mas dizer apenas que elas não se cruzam não está correto, porque elas podem ser reversas. E retas reversas, elas não são coplanares. Entende? Então, elas não são coplanares e não são nem paralelas e nem concorrentes. Elas são reversas. Então, não pertencem ao mesmo plano. Outro exemplo ali, eu passei esse outro plano desta outra face, na face lateral, aqui, esse plano contém essa face lateral. A reta R não está contida neste plano, ela apenas fura, ela tem um ponto só como interseção. E a reta T, que é a reta suporte desta outra aresta, sim, essa está contida nesse plano aqui. A reta T e a reta R, elas não se cruzam. Não, elas não se cruzam. E, no caso, então, elas são reversas. Importantíssimo dizer isso, né? Duas retas reversas não determinam um plano. Claro, já está lá na explicação. Duas retas são reversas quando não forem coplanares. Bom, se elas não são coplanares, então, obviamente, elas não determinam um plano. E como é que eu posso estabelecer uma medida de ângulo entre duas retas que são reversas? Como é que eu vejo isso? Já que elas não se cruzam, então está lá um exemplo, o plano amarelo ali, pode ser um tapete, né? Vamos pensar que é um tapete que está voando, né? É um tapete mágico, e ele está retinho, tá, gente? Está bem planificado, não tem nenhuma ondulação ali, não. Tá bom. Então, considera isso. A reta R pertence ao plano amarelinho e a reta S não. A reta S só tem este ponto aqui de interseção. Ela fura o plano, mas não está contida no plano. Eu quero saber qual é o ângulo entre elas. Ira, não tem como, porque elas nem se cruzam. Então, mas tem sim uma técnica para você ver isso aí. Eu defino como ângulo entre essas duas retas o ângulo formado pela paralela reta S, que passa pelo ponto de interseção de S. Então, paralela reta R, passou ali, paralela reta S, R, que é concorrente a S. Tá vendo? Concorrente à reta S. O ângulo formado por essas duas retas, que eu chamei de ângulo alfa, vai ser o que a gente chama de ângulo entre R e S. Então, mesmo que as retas sejam reversas, sim, existe uma medida definida como ângulo entre essas duas retas. Um grande abraço a todos e até a próxima.